Já viu que o programa de hoje vai render, não é não? Bom, mas é o seguinte, você pode aumentar o som, pode ficar bem pertinho da gente, mesmo que você não seja mamãe ou não esteja para se tornar mamãe, mas quer compartilhar o conteúdo disso aqui com alguma amiga, nora, sua própria filha que de repente esteja gestante. Que tal fazer isso de uma maneira bem carinhosa, de uma maneira bem sutil? Olha, indica para essa pessoa que você tanto quer que assista o programa, para que ela se inscreva no nosso canal no YouTube. E ela pode também ativar o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todos os assuntos de saúde que a gente traz aqui no programa. Bom, começamos o programa com uma inspiração. Hoje eu trago para você uma frase de Albert Einstein bem curtinha, mas muito significativa. O mundo não está ameaçado pelas pessoas más, e sim por aquelas pessoas que permitem a maldade. E aí? Você tem lutado contra aquilo que realmente não faz bem para o próximo? Você tem ficado de braços cruzados? Qual é a sua atitude? Eu espero que você parta para a ação, mas lembrando, até a correção precisa ser feita com amor. E no programa de hoje, a gente está aqui conversando com a doutora Nádia Costa, que é nutricionista, e falando de um dos períodos mais especiais da vida, a gestação. Como é que deve ser a alimentação da mãe que se preocupa com a educação, com o carinho que ela tem que passar para o filho, mas também precisa se preocupar com a nutrição desse novo serzinho que está sendo formado. Obrigada, doutora, por estar aqui com a gente mais uma vez, viu? Obrigada, Tru. Prazer é todo meu. Doutora, essa é uma fase de muita confusão. Os hormônios estão bombando aqui dentro, a mulher fica confusa e ela tem aqueles desejos malucos que podem atrapalhar todo um processo, um projeto ali que ela está formando dentro dela. Sim. Eu sempre falo para minhas pacientes que a gestação é a fase mais linda, né? É a fase mais abençoada da mulher e é a fase que ela mais deve se dedicar a uma boa alimentação. Né? Eu falo para os meus pacientes, né? Falo muitas coisas, mas quanto mais ela se dedicar durante a alimentação, durante a gestação, ela vai colher esses frutos numa gestação mais saudável, um bebê que vai mamar melhor, que vai dormir melhor, que vai adoecer muito menos. Então, vai colher. Não é só o aqui e agora, né, que importa. Exatamente. A alimentação agora vai refletir na adolescência e vida adulta desse bebê. Né? Mas eu quero começar, doutora, perguntando, será que existe uma dieta ideal para gestante? Existe. Ou específica para gestante? Existe. Tem alguns alimentos que a gente deve excluir da alimentação, outros alimentos que a gente deve incluir, que vão fornecer nutrientes para a formação do bebê. Então, eu costumo falar que, tirando esses casos, né, esses alimentos específicos, a gente tem que ter uma dieta equilibrada, uma dieta mais natural possível, porque isso vai influenciar diretamente na boa formação do bebê. Bom, já que você falou de formação do bebê, a gente vai partir então para que alimentos são esses e talvez quando a doutora Nádia fala de uma dieta específica, você não vai determinar um só alimento, você vai determinar de repente um grupo de alimentos que ela pode usar ali. Sim, exatamente. Vamos começar. Porque os alimentos eles vão ser fonte de vários nutrientes, né, Teru? Então não tem como a gente especificar, né, um alimento fonte de uma vitamina. Exatamente. Ele tem várias ali agrupadas. Um conjunto. Vamos pensar, de repente, na formação do bebê. Vamos pensar nas partes principais, até porque a gente não tem tempo para falar de toda a formação aqui. Quais são os itens mais necessários, imprescindíveis, que devem fazer parte dessa dieta, doutora? O ferro. O nutriente que mais vai ser requisitado durante a gestação é o ferro. E é impossível que seja que se consiga a necessidade de ferro através da alimentação. Então, sempre se necessita de uma suplementação de ferro. Tá. O ferro ele vai ser super importante para as estruturas, formar as estruturas musculares, as estruturas neuronais, junto com a vitamina C, junto com o ácido fólico. O ácido fólico ele vai ser super importante também para a formação do tubo neural, que é formado logo no comecinho da gestação. Às vezes as mulheres elas nem sabem que estão grávidas, e ainda estão com essa alimentação um pouquinho deficiente. Então, é importante que a gente ingira o ácido fólico... Até mesmo antes de gestar, né, doutora? Antes de engravidar. Tá. Né? Até porque o óvulo ele é formado 82, 85, 80 dias antes, né? Então, a formação de um óvulo saudável, bem formadinho, isso depende de todo o equilíbrio alimentar. Agora, muitas dessas vitaminas e nutrientes e minerais estão relacionados com a formação de algum grupo do nosso corpo.
corpo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente, doutora. Bom, quando a gente fala da vitamina C, a vitamina C ela vai estar presente nesses alimentos que a gente está vendo, principalmente nas frutas cítricas, né, em brócolis, limão, laranja, goiaba. E a vitamina C ela é muito importante para a formação cerebral, Olha da só. formação neuronal do bebê. Então, grávidas que tiveram uma alimentação muito deficiente em vitamina C, essas crianças estavam mais propensas a desenvolver um distúrbio neuronal, um distúrbio neurológico, isso Olha. na adolescência. Até aumenta o risco de autismo quando a mãe tem uma alimentação deficiente em vitamina C. Entendi. Tá? E doutora, eu queria fazer uma pergunta assim, antes da gente entrar nos outros. E quando a mãe suplementa? Ela fala, doutora, mas eu não gosto dessas coisas, mas eu tomo a cápsula. Só isso já é o suficiente? Não, precisa de ter os dois, né? Quando a gente fala do alimento, o alimento ele vem completo, ele vem com uma série de fitoquímicos junto com o alimento e com as vitaminas e minerais, que vai trazer não só o nutriente, mas a fibra, né? Legal. As vitaminas, os minerais, a gordura, o carboidrato, e a absorção ela é muito melhor pelo alimento, Tá. né? Não é só que a gente precisa ter os dois, porque quando a gente entra com um suplemento, a gente acaba entrando com um pouquinho de nutrientes a mais que vai incrementar toda essa gestação. Porque agora a mulher não está mais sozinha, ela tem que dar conta da demanda de dois seres, né? Ela mesma e o feto que está dentro dela, né? Qual é outro... Pode falar, doutora. O requerimento energético ele vai aumentar, né? Então, é claro que a gente não deve considerar a alimentação baseada em caloria. A gente já tem que ter um aumento aí dessa ingestão energética, da ingestão de calorias para suprir a necessidade da formação do bebê. Tá. Qual é o outro grupo alimentar que vai também atuar diretamente na formação de outro grupo do bebê? Eu vou juntar dois agora, o magnésio, que a gente tem aí, e aqui o cálcio. Tá. Quando a gente fala de formação de massa óssea, automaticamente as pessoas logo associam o cálcio. Sim. Né? Então eu preciso do cálcio para a formação dos ossos, mas é super importante a gente associar com o magnésio. O magnésio ele vai formar todas as trabéculas que ficam dentro do osso. Então não é só cálcio, é cálcio, magnésio, vitaminas do complexo B, vitamina A, vitamina D. Então é um conjunto de nutrientes. Tá. E a gente vai estar formando os ossos do bebê, toda essa formação óssea. Então a gente tem que colocar os dois nutrientes juntos, né? E a gente sabe que o brócolis ele vai ser um alimento que tem uma absorção de cálcio grande, aí de 60%. Bacana. Né? Toda a parte de cereais, os grãos, a gente vai ter bastante cálcio, as castanhas e nozes. O magnésio a gente vai ter nas folhas verdes escuras e também nos alimentos integrais. Tá. Então sempre associar esses dois grupos de alimentos para ter esses dois nutrientes. Né? Bom, você mencionou também, doutora, que a vitamina A faz parte da formação também dos ossos, dos dentes, né? Unha, cabelo também. Mas ela também tem uma outra função importante na formação do bebê. A formação dos olhos, né? A vitamina A ela vai ser bem importante para a formação dos olhos e também das estruturas musculares, das estruturas de epitélio, né? De mucosa. Então, toda essa parte de estrutura de pele, a vitamina A também vai ter um papel importante. E são esses os alimentos que contêm vitamina A, doutora? Sim, a gente tem bastante nesses alimentos mais alaranjados, mais avermelhados, mas a gente também tem vitamina A nas folhas verdes escuras. Tá? Ah, legal. Na couve, no brócolis, no espinafre que a gente tem, a gente também vai ter bastante vitamina A. Certo. Só uma observação importante, Toro, eu não recomendo a suplementação de vitamina A. Tá? A vitamina A ela pode ser tóxica durante a gestação. Então, eu recomendo a suplementação de beta-caroteno. Mas a gestante deve procurar um médico ou uma nutricionista, né? Um nutricionista que seja especializado e saiba trabalhar com a suplementação. E aí eu recomendo suplementar o beta-caroteno, porque aí o organismo vai fazer essa transformação para a quantidade de vitamina A que for necessária. Entendi, Tá? entendi. Tá faltando algum item aqui da formação do bebê que acho que a gente passou por todos? Passamos por todos. O ferro, a gente acabou falando que ele é no comecinho, ali é um muito nutriente importante. mais requisitado durante a gestação, para a formação de hemoglobina, para células vermelhas, que vai oxigenar o corpo, não só da gestante, mas do bebê. Então, quando a gente está falando aqui, a gente acabou associando mais o bebê, mas durante a gestação, a mulher deve ter uma boa alimentação, a gestante, para que não ocorra estrias,
não tenha retenção de líquido, não tenha uma pré-eclâmpsia, que é o aumento de pressão arterial. Então, tudo isso não só para a formação do bebê, mas para que essa gestante não corra nenhum risco, um risco de aborto, não tenha um encurtamento do colo do útero, justamente tendo uma boa alimentação, né? O ferro ele vai ser importante para que a hemoglobina da gestante não caia tanto, porque o requerimento é grande. E aí eu sempre destaco o feijão branco. O feijão branco tem o dobro do ferro que tem no fígado do boi. Olha só! Então a gente faz o feijão branco da mesma forma que se faz o feijão carioca. Vai deixar ele de molho. Certo. Você me perguntar alguma coisa? Não, eu ia dizer só que talvez uma questão de hábito, a gente não consuma tanto quanto o carioca, né? Então eu falo para os meus pacientes, uma vez por semana, a cada 15 dias, compra o feijão branco, deixa ele de molho. Ele vai demorar um pouquinho mais para cozinhar do que o feijão carioca, ele é um pouquinho maior. E aí vai fazer ele cozido. Aí pode refogar um alho e cebola e misturar ele com um caldo, ou também pode tirar ele da água e fazer como uma salada. Ai, fica uma delícia. Poxa, picadinho, um tomate, um azeite e fazer ele na salada. Doutora, então, feijão, eu tô vendo aqui que alguns alimentos estão presentes em mais de uma vitamina ou mineral ou nutriente aqui, né? Por exemplo, o feijão branco tá em alguns, e aqui a gente tem só uma amostra, né? Isso. O feijão roxinho também tá em alguns, o arroz integral tá em mais de um também, o brócolis está, na verdade, permeando muito bem por aqui. São alimentos ricos em nutrientes, né? A gente vê como a alimentação é maravilhosa, como a gente tem um alimento que tem tantos nutrientes, né? E é uma fase que a gestante muitas vezes passa não só o primeiro trimestre enjoado ou com desconforto, mas ela também tem as suas preferências. Ela fica mais assim, preferindo alguns alimentos e rejeitando outros. Isso. Mas você vê que tem uma variedade aqui para escolher, para você não ficar de fora, quer dizer, para você não deixar de fora nenhum desses itens ou consumir de outra forma. Sempre vai ter uma preferência, vai. Né? Ou alguma restrição, aí eu estou um pouquinho enjoada, não posso sentir o cheiro de determinado alimento, mas o importante é não fazer uma restrição de um grupo de alimentos. Eu não estou comendo nenhuma verdura, não estou comendo nenhuma fruta. Isso não pode acontecer. Legal. Bom, pensando nisso, a gente quis trazer aqui para você a história de alguém, a rotina de alguém que ficou grávida e já está de quase 9 meses. E a gente vai conhecer agora a história da Patrícia, que vai contar pra gente como é que ela cuida da alimentação dela. Esse é um dos momentos mais especiais na vida da Patrícia. Ela está grávida de 7 meses e logo vai poder conhecer o rostinho da pequena Sara. Agora que ela tá mexendo bastante, a gente fica cada vez mais ansioso, né? A gente já fica pensando na personalidade, né? Tá mexendo muito, acho que vai ser agitada igual a mãe, ou vai ser mais quieta igual o pai. Mas para que essa chegada seja perfeita e cheia de saúde, durante essa espera, a Patrícia tem se cuidado ao máximo. Então eu jogava futebol, fazia crossfit, então eu tive que parar de fazer, né, essas atividades. Então essa foi uma mudança de rotina na minha rotina de esporte. Eu gosto bastante de fazer, então tive que me adaptar e começar a fazer coisas mais leves. Então pilates, né, o fortalecimento muscular, ok, eu continuei, mas coisas assim aeróbicas eu tive que parar e diminuir um pouco, né? E quando se trata de alimentação, a Patrícia me contou que não teve alterações na sua rotina, já que tinha uma alimentação balanceada. Mas, como toda mãe, teve muitas dúvidas em relação a isso. Quando a gente fica sabendo, né, a gente tem essa preocupação. O que eu posso comer, o que é mito, o que não é. Tudo esse tipo de coisa que a gente vê na televisão, na internet. Então, assim, eu fiquei mais preocupada, não com relação a, preciso comer mais saudavelmente, não, porque, como eu falei, pelo menos durante a semana, eu costumo comer bem regrado. Mesmo pisando na jaca algumas vezes, a Patrícia escolhe as frutas, as verduras e os legumes para fazer parte da sua rotina. E, é claro, se preparar para receber a Sara. Que momento gostoso, né? Doutora, realmente ela teve muitas dúvidas quanto ao que colocar no carrinho de compras e o que deixar de lado. E o que parece que ela ficou ainda assim com algumas dúvidas, né? Não fez muitas mudanças, mas já que a gente vai tá se preparando para uma grande mudança de rotina na vida, filho vem para mudar mesmo, que tal mudar também os nossos hábitos de consumo, não é não?
E já tem muitas gestantes que mudam o hábito durante a gestação e carregam todos esses bons hábitos após a gestação. É verdade. Né? E o contrário ali. também acontece. Sim. Começa aquela história, né? Tô comendo por 2, ou não pode passar vontade. Exatamente. Aí acaba não tendo domínio próprio nunca mais. É um momento errado, porque aumenta o peso durante a gestação, depois isso prejudica toda uma recuperação ali pós-parto, a parte da amamentação, e fica mais difícil ainda voltar ao peso. Perder peso depois. Peso anterior. Tá. A gente preparou aqui uma lista de compras da mamãe e eu queria que você em casa prestasse bastante atenção e de repente anotasse. A gente pode até disponibilizar essa arte para você, mas tentando facilitar essa coisa que a entrevistada trouxe aqui pra gente. O que devo abandonar, o que eu devo acrescentar na minha rotina? Feijão branco já tá nessa lista, não vou nem perguntar pra você. Cadê? O feijão branco sumiu daqui. Eu acho que ele tá com Feijões, tá no feijões aqui. Feijão branco entra na nossa rotina e pode nunca mais sair, né? Sim. É muito importante que a gestante acrescente proteínas vegetais durante a gestação, tá? Não fique requerendo só a proteína através de carne vermelha, através de frango, através de peixe, tá? O ovo é uma excelente fonte de proteína, mas os feijões, todos os grãos, vai ser um alimento que vai requerer bastante essa questão de proteína, né? Tá. Então é importante acrescentar. Feijão entra aqui então nessa. Não entra. Café. Café não, café é proibido durante a gestação, tá? Tem trabalhos bem recentes associando ingestão excessiva de café, quantidade grande de café, associado com redução de número de neurônios no bebê. Olha! Aumenta as chances de leucemia na infância e na adolescência. Então, são alterações graves neuronais que podem ocorrer no bebê. Então, eu acabo proibindo o café durante a gestação ou ele colocando ali 50 ml, 100 ml por semana, tá? Uau, então nem vale a pena, gente. Tira o café da sua lista de compras. Chá preto entra junto com o café aqui, doutora? O chá preto, ele ainda pode entrar numa quantidade menor, porque ele tem pouca cafeína, assim como um chocolate amargo, tá? Mas então a gente vai deixar ele diminuído aqui. Sim, não muita quantidade. Espinafre, tá na sua lista ali. Excelente, fonte de ferro, fonte de cálcio, zinco, fibras, magnésio. Legal. Aveia, doutora? Aveia também entra na lista, tem bastante cálcio, fonte de fibras, que ajudam no funcionamento do intestino da gestante. Legal. Temperinhos prontos. Nem pensar. Os temperinhos prontos, eles têm bastante glutamato monossódico e bastante sódio, tá? O sódio, ele retém líquido, aumenta a pressão arterial, não só da mãe, mas no cordão umbilical também. E os temperos prontos, eles também têm bastante glutamato monossódico, que é um realçador de sabor. Ele é excitatório para o cérebro do bebê, tá? Então, olhar todos os alimentos industrializados, olhar nos ingredientes, tem glutamato, tem muito sódio, não consumir. Tem que ser nem radical. para a mãe, nem para o bebê. Legal. Bebê. Vou colocar aqui, inclusive, aqui 2x, ó. Tira tem que ser fora. Radical. É um curto período, são 9 meses que passam rápido, passam voando, então a gente tem que ser mais rigoroso. E aproveita para tirar de vez da vida. Doutora, soja, esse é um assunto polêmico. Tem gente que não indica. Gestação. Tá? A soja, naturalmente, ela vai ter isoflavona, que vai funcionar no organismo, vai ser reconhecido no organismo como um fito-hormônio, tem a estrutura parecida com o estrogênio. Então, é como se a mulher estivesse ingerindo ou suplementando ali um hormônio durante a gestação. Então um hormônio feminino, tá? Mamão, banana... Super indicado, né? Mamão também vai ter beta-caroteno. E os adoçantes, doutora? Adoçantes eu não indico, tá? Tem alguns profissionais que ainda trabalham com alguns tipos de adoçante, mas eu não trabalho com nenhum adoçante. Todos eles podem ser tóxicos durante a gestação. Canela. Canela, ela é abortiva no começo da gestação, então é só liberar a canela após as 14, 15 semanas. Então vou tirar aqui da lista da mamãe, tá? Inicialmente. Leite, aqui estamos considerando leite de vaca. Isso, o leite com cautela, tá? Eu não indico a ingestão regular de leite, justamente por o leite da vaca ser de difícil digestão, por ter uma proteína que nenhum ser humano digere, a beta-lactoglobulina, tem uma digestão assim, ó, mais difícil, tem grávidas que têm bastante dificuldade de digestão, o leite também aumenta a produção de insulina, então tá associado também com algumas grávidas que apresentam
diabetes gestacional. Olha Então, só. leite ali nos derivados, um pouquinho de cálcio, mas sempre Pegar tomar leve. cuidado com a quantidade. Semente de linhaça. Também não indico. Semente de linhaça, ele também faz modulação hormonal, tá? Então, na grávida, a gente não modula nada, não entra nada que possa modular os hormônios ou que possa alterar ou estimular o aumento de algum hormônio, tá? Vamos agora, bebidas alcoólicas. Proibido. Nem pensar. O fígado do bebê, ele metaboliza 3 vezes mais o álcool do que o fígado da mãe. Então, podem ocorrer alterações desses hepatócitos, dessas células no fígado. Beterraba, limão, laranja, tá tudo liberado. Tudo liberado. O pão branco também está liberado, tá? Se essa grávida tiver uma alimentação rica em frutas, verduras e legumes e algumas vezes por semana, ou uma vez por semana, tiver com um ganho de peso adequado, né? Receber uma visita ou for sair, fazer uma viagem, nada da rotina e tiver um pão branco, Esporadicamente. não está proibido. Tá? Quero saber margarina e gelatina, doutor, ou ao contrário? São alimentos industrializados. A gelatina, ela tem muito corante, tem muito açúcar. Tem. Tá? Ou adoçante, Ou né? adoçante, se for a diet, eu ia falar isso agora. E a margarina também não, é uma gordura ruim, né? Uma gordura vegetal intensificada, gordura hidrogenada. Alimentos diet, light, e também entra aqui os adoçantes, estão liberados? Não estão liberados. Alimentos diet light, eles retiram, diminuem a gordura ou retiram o açúcar e colocam um monte de aditivos nesse alimento. Então, lembra, alimentação de grávida é alimentação natural. Veio da natureza, eu vou ingerir. É industrializado, a gente tem que olhar os ingredientes para ver o que tem lá. Beleza. Castanha, doutora? Também, as castanhas e nozes também têm Liberadas. bastante proteína, a parte dos minerais. As castanhas eu faço um destaque, um adendo aqui maior, pela questão da formação de estrias, tá? Formação de estrias durante a gestação está relacionado com falta de nutrientes. E aqui a gente tem bastante minerais que vai formar a estrutura do colágeno. Anticelulite, então. Isso. Doutora, suco artificial e refeições congeladas, acho que eu vou colocar esses 3 aqui próximos, meio no mesmo pacote. Sim, todos não estão liberados durante a gestação. Nada de suco de caixinha, suco de pozinho, viu, gente? E nada de suco pronto. Opa, tem 2 aqui. Isso. E por último, a gordura animal. Aqui a gente está falando de banha, manteiga e carne vermelha em geral, rica em gordura. Em equilíbrio. Em equilíbrio. Não está proibido, mas ingerir em equilíbrio. Tá, né? Vou colocar Está assim, então. Proibido. Mas tomar cuidado com o excesso. Pode estar presente. Cumprimos aqui o requisito. Quero te agradecer mais uma vez por participar aqui com a gente, doutora. Obrigada. E ela volta falando sobre outros assuntos interessantes. Rapidinho a gente vai para o intervalo e na volta tem um projeto maravilhoso que você está conhecendo já, o projeto Adoradores 4. E ainda hoje tem bolo de chocolate vegano para você fazer aqui com a gente no Vida e Saúde. Até já já.